Olá pessoal, vamos dar início ao assunto de química orgânica nesta aula. Primeiro vamos discutir o que é a química orgânica antes de explorarmos este vasto assunto. Atualmente define-se a química orgânica como o ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono, com propriedades características. Como exemplos de compostos orgânicos nós temos a glicose, o etanol, o heptano, que é um dos componentes da gasolina. Os elementos mais encontrados nos compostos orgânicos, além do carbono, cuja presença é obrigatória, é claro, são o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, os halogênios, que são os elementos flúor, cloro, bromo, iodo, e o enxofre. Para entender como são formados os compostos orgânicos, primeiramente devemos entender como os elementos estão ligados uns aos outros, formando a estrutura do composto orgânico. Analisando a seguinte tabela nós temos, então veja, aqui eu coloquei os elementos, que mais aparecem, o carbono, que como já falei anteriormente, a sua presença é obrigatória, seguida do hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e os halogênios. Aqui coloquei a valência dele, ou seja, quantas ligações eles podem fazer, quantas ligações eles vão fazer nas estruturas orgânicas. Esse entendimento ele é fundamental para entender a química orgânica. Vamos lá, por exemplo, o carbono ele é tetravalente. Isto é, devido àquela regra lá do octeto, nós sabemos que o carbono ele tem 4 elétrons na câmara de valência. Então ele necessita de 8 elétrons ali na sua valência para que ele se estabilize. Por este motivo que ele é tetravalente, pois ele precisa de 4 elétrons. Precisa de 4 elétrons de outros átomos para que ele possa se estabilizar. Então, devido a isso, o carbono ele tem essas possibilidades de ligações. Ele pode formar 4 ligações simples, como vocês podem ver aqui. Assim como ele pode se ligar a 3 átomos, formando 2 ligações simples e uma ligação dupla, por exemplo. Ou se ligar a outros 2 átomos através de uma ligação tripla e uma ligação simples. Ou até mesmo a outros 2 átomos através de 2 ligações duplas. O hidrogênio, por sua vez, ele é monovalente, isto é, como o hidrogênio ele só tem um elétron na sua câmara de valência, ele só precisa de mais um para atingir sua configuração de gás nobre, para atingir sua estabilidade. Por este motivo, ele sempre vai formar apenas uma única ligação. O oxigênio, por sua vez, ele é bivalente. Isto é, nós sabemos que o oxigênio ele tem 6 elétrons na sua camada de valência e por este motivo ele precisa de quanto, segundo a regra do octeto? De mais 2 elétrons. Ele adquire esses 2 elétrons através de ligações covalentes. Então veja, que ele precisa de mais 2 e ele pode formar 2 tipos de ligações. Ele pode se ligar a outros 2 átomos através de 2 ligações simples, como podemos observar, ou se ligar a um único átomo através de uma ligação dupla, adquirindo sua estabilidade. Aqui coloquei alguns compostos para a gente conseguir visualizar esses conceitos. Por exemplo, aqui eu tenho o carbono. Este carbono está ligado a 3 átomos através de 2 ligações simples e uma ligação dupla. Note que em todos os casos, o hidrogênio ele só forma uma única ligação. Como nós vimos, ele é monovalente. O carbono, podemos perceber que ele pode formar 4 ligações simples, como aqui demonstrado nas estruturas. Pode formar 2 ligações simples e uma dupla, ou até mesmo pode formar uma ligação simples e uma ligação tripla, pois ele é tetravalente. Além disso, nós podemos observar no caso do oxigênio aqui no etanol. Por exemplo, o oxigênio, aqui eu trouxe 2 estruturas para exemplificar as possibilidades de ligações do oxigênio. No caso do etanol, ele está ligado a 2 outros átomos através de 2 ligações simples, como é nesse caso desse grupo hidroxila. E no caso do ácido acético, o oxigênio está ligado ao carbono através de uma ligação dupla. Então essas são as possibilidades para o carbono, para o hidrogênio e para o oxigênio. Já para o nitrogênio ele é trivalente, ou seja, ele pode se ligar a 3 outros átomos através de 3 ligações simples. E ele pode também se ligar a 2 átomos através de uma ligação simples e uma ligação dupla, ou até mesmo se ligar a um único átomo através de uma ligação tripla, para adquirir a sua estabilidade. Os halogênios, eles são monovalentes, assim como o hidrogênio.
Então veja, né, aqui eu trouxe algumas estruturas em que eu tenho a presença do nitrogênio, formando 3 ligações simples. Eu tenho um nitrogênio aqui formando uma ligação tripla. E aqui estou mostrando o caso do bromo, que é um dos halogênios, né, em que ele forma apenas uma única ligação. Então essas são algumas estruturas. Agora vamos ver como são representadas as estruturas orgânicas. Vamos utilizar para isso, como exemplo, o álcool propílico, cuja fórmula molecular é o C3H8O. O álcool propílico pode ser representado por estruturas de pontos, onde são mostrados todos os elétrons de valência, como podemos observar na seguinte figura. Note, por exemplo, que aqui no oxigênio eu tenho pares de elétrons não compartilhados. Então veja que cada ponto desse, na estrutura de pontos, representa um elétron. Por exemplo, aqui na ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, aqui eu tenho como representação da ligação um par de elétrons, né, onde cada ponto representa o elétron. Então veja que nessa estrutura de pontos eu tenho os átomos sendo representados, no hidrogênio, carbono, oxigênio. No entanto, as ligações, os elétrons da câmara de valência são representados por pontos. Então, como vocês podem observar, este tipo de estrutura demanda mais tempo para ser construída. Portanto, não é tão conveniente ser utilizada. Na prática, na verdade, não é muito utilizada. O álcool propílico também pode ser representado por fórmulas de traços. As fórmulas estruturais de traços indicam a maneira como os átomos estão unidos entre si e não são representações das formas reais das moléculas. Esse tipo de estrutura apenas exibe a conectividade entre os átomos. Então veja, né, que no caso dessa fórmula aqui, essa forma estrutural de traço, eu não tenho uma representação estrutural da molécula, como a molécula é na prática, como ela é na vida real. Eu tenho apenas aqui, até porque a molécula ela não tem esses ângulos de ligações, ela não tem essa forma linear, né? Certo? É algo um pouco diferente. Então, na verdade, essa fórmula estrutural de traço apenas representa a conectividade da molécula, né? Como os átomos estão ligados, qual a ordem das ligações, certo? Então, note que os pares de elétrons compartilhados na ligação na estrutura de pontos se transformam na estrutura de traços em uma linha contínua ligando os dois átomos. Observe que, então veja, né? Na estrutura de pontos eu tenho, por exemplo, a ligação entre o hidrogênio e o carbono. Essa ligação, que era representada por um ponto, na fórmula estrutural de traços, eu tenho um traço, uma linha ligando os dois átomos. Observe que podemos omitir os pares de elétrons não compartilhados. Então, para a representação da estrutura, tanto faz omitir os pares de elétrons não compartilhados ou não. No entanto, né, como vamos ver adiante, quando trabalharmos com as reações orgânicas, devemos exibir os pares de elétrons não compartilhados nas reações. Podemos demonstrar as diferentes conectividades nos isômeros constitucionais. Mas o que são isômeros constitucionais? Só para a gente entender melhor. Isto é, são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas apresentam diferentes conectividades. Ou seja, tem a mesma fórmula molecular, só que seus átomos estão ligados em uma ordem diferente. A gente pode visualizar isso através das fórmulas estruturais de traços. Vejamos, por exemplo, o álcool isopropílico. O álcool isopropílico é um isômero constitucional do álcool propílico. O álcool isopropílico possui a fórmula molecular C3H8O, assim como o álcool propílico, que também possui a mesma fórmula molecular. Só que, no caso do álcool isopropílico, o grupo OH, hidroxila, está ligado ao carbono central. Então, essa diferença de conectividade implica em diferenças físico-químicas entre ambos. Na prática, as duas moléculas apresentam comportamentos diferentes, né? Isto porque, observe mais uma vez que eu tenho a mesma fórmula molecular nos dois. Só que, na fórmula estrutural de traços, nós podemos observar que as conectividades não são as mesmas, né? Até porque o oxigênio, no caso do grupo H, no caso do álcool isopropílico, está ligado ao carbono central, enquanto que no álcool propílico ele está ligado a esse carbono que está na extremidade. Então veja aqui há diferenças importantes entre as duas moléculas. Então a gente a priori poderíamos imaginar que as duas moléculas seriam a mesma, né? Teriam a mesma conectividade, seria a mesma coisa, o que na prática de fato não é, como podemos observar nessas diferenças de conectividade.
Além das estruturas de traços, também podemos representar as estruturas orgânicas através das fórmulas estruturais condensadas. Nas fórmulas condensadas, os átomos que estão ligados a um determinado carbono são escritos imediatamente após o carbono. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, né, uma molécula na representação na fórmula de traços e sua representação na fórmula condensada. Então, vamos explicar como é que se escreve a fórmula condensada. Por exemplo, vamos começar por este carbono. Então, este carbono, como vocês podem observar, ele está conectado a 3 hidrogênios. Então, eu representei o primeiro carbono e os 3 hidrogênios vêm em seguida, vêm após o carbono, né? Nessa ordem aqui. Esse carbono ele está ligado ao próximo carbono. Então, eu escrevi o próximo carbono aqui na fórmula condensada. Este carbono ele está conectado a um átomo de cloro. Então, eu representei esse átomo de cloro da seguinte forma. Puxei esse traço e representei ele embaixo. Esse carbono está ligado a um hidrogênio. Então, eu representei o hidrogênio, escrevo o hidrogênio. E conectado ao próximo carbono. Então, escrevo o próximo carbono. Esse próximo carbono, por sua vez, está ligado a 2 átomos de hidrogênio. Então, eu escrevi o H2. E está ligado ao próximo carbono, que por sua vez está conectado a 3 hidrogênios. Outra maneira também de escrever as fórmulas condensadas é da seguinte forma. Ao invés de eu representar dessa forma aqui, né, com esse traço, eu poderia colocar depois de hidrogênio. Por exemplo, eu vou proceder da mesma maneira, só que quando eu chegar nesse carbono aqui, então veja, ele está conectado ao cloro, ao hidrogênio e ao próximo carbono. No caso do cloro, eu escrevo depois de hidrogênio, na verdade eu vejo. Eu tenho um carbono, está conectado ao hidrogênio, então eu escrevo o hidrogênio primeiro. E em seguida ele está conectado ao cloro, então eu escrevo o cloro. Certo? Então tem o hidrogênio, carbono ligado ao hidrogênio e ao cloro. E ligado ao próximo carbono. Aqui está representado. Para melhor entendimento, vamos fazer a seguinte questão. Escreva uma fórmula estrutural condensada para o composto a seguir. Aqui, como nós vimos, aqui eu tenho uma representação, né, uma estrutura em traços e eu vou escrevê-la na fórmula estrutural condensada. Então, vamos começar aqui da esquerda para a direita. Eu tenho aqui esse carbono, certo? Então, já escrevo o primeiro carbono. Escrevi o primeiro carbono. Esse carbono está ligado a 3 hidrogênios. Então, eu escrevo os 3 hidrogênios. E está ligado ao próximo carbono. Então, já escrevo o próximo carbono. Então, o que significa? Que esses hidrogênios estão ligados a esse carbono? Não. Quando a gente for ler a fórmula condensada, a gente já vai observar, né, vai admitir, que esses 3 hidrogênios estão ligados ao carbono anterior. Está precedido pelo carbono ao qual ele está ligado. Certo? Então, esse carbono está ligado aos 3 hidrogênios e a um carbono. É o que a gente pode observar. O carbono está ligado a 3 hidrogênios e ao próximo carbono. Esse próximo carbono ele está ligado ao hidrogênio e está ligado a esse grupo metila, que a gente chama de grupo metila. Então, como vamos proceder? Podemos representar da seguinte forma. Então, eu tenho esse grupo metila, posso representar ele da seguinte forma. Né? Posso puxar um traço e colocar aqui CH3. Isto é, eu tenho um carbono e 3 hidrogênios. E como nós vimos, esse carbono ele está ligado a um hidrogênio. Então, a gente coloca esse hidrogênio e está ligado ao próximo carbono. Então, a gente escreve o próximo carbono. Esse carbono ele está ligado a 2 hidrogênios. Então, a gente coloca aqui H2. E está ligado ao próximo carbono, aliás, que por sua vez está ligado a 3 hidrogênios. Então, a gente escreve dessa forma. Então, como a gente viu, essa é a fórmula condensada para essa estrutura em traço. Também poderíamos escrever de outro modo. Deixa eu limpar aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o primeiro carbono. Então, vou ter o CH3. E ele está ligado ao próximo carbono. Só que esse carbono está ligado ao grupo metila. Então, outra forma de representar isso aqui é escrevendo o hidrogênio, que ele está ligado. E entre parênteses, ou seja, ao invés de puxar aquele tracinho, né, colocar o grupo metila embaixo, não, eu vou colocar ele entre parênteses. O CH3, que é o grupo metila, que está ligado nesse carbono. E esse carbono está ligado ao próximo carbono, que por sua vez está ligado a 2 hidrogênios, certo? E ligado ao próximo carbono, que por sua vez está ligado a 3 hidrogênios. Então essa aqui é a maneira de escrever a fórmula condensada para essa estrutura em traço.
O tipo mais comum de fórmula estrutural e a mais utilizada é a estrutura em bastão. Uma das vantagens da estrutura em bastão é que elas permitem que você interprete rapidamente a conectividade molecular e compare diferentes moléculas mais rapidamente, né? Torna aí o seu trabalho mais fácil, mais rápido, né? Nas estruturas em bastão, os carbonos e hidrogênios não são escritos, exceto, né, nas ocasiões em que é necessário representar tridimensionalmente a molécula, né? Por exemplo, temos as seguintes estruturas. Então veja, né? Aqui eu tenho uma fórmula de traços, que já vimos anteriormente, já estudamos, e a estrutura em bastão. Então veja que, por exemplo, os carbonos e os hidrogênios na estrutura em bastão, eles foram omitidos, eles não foram escritos. Como é que a gente faz como é que a gente lê, faz a leitura dessa estrutura em bastão, dessa representação em bastão? Então veja, as extremidades, é, geralmente eles são escritos em zigue-zague, né? São escritos em zigue-zague. E nas extremidades eu tenho carbonos. E nos vértices eu tenho carbonos. Então, sempre que você vê esse tipo de estrutura, vocês irão saber que em cada extremidade eu terei carbonos e em cada vértice eu terei carbonos, certo? Então, os átomos de carbono estão nas extremidades e nos vértices. Então, veja que os hidrogênios também foram omitidos. Como é que eu vou saber onde estão os hidrogênios? Então, por exemplo, aqui eu tenho um carbono nessa extremidade. Veja que ele só está fazendo uma ligação simples com outro carbono, mas a gente viu que ele é tetravalente. Ele necessita de mais 3 ligações simples para poder se estabilizar. E aí, eu vou ter, portanto, 3 hidrogênios se ligando a esse carbono. Então aqui eu tenho um carbono e 3 hidrogênios. Então veja aqui, basicamente é isso aqui. Eu tenho um carbono e 3 hidrogênios nessa extremidade. Assim como nessa extremidade, eu tenho um carbono aqui que não foi escrito e 3 hidrogênios completando a sua valência, como a gente pode representar. Por exemplo, aqui nesse vértice eu tenho um carbono. Ele está ligado a outros 2 carbonos, é o cloro. E aí, quantos hidrogênios eu tenho aqui nesse caso? Eu tenho apenas um hidrogênio, que é o que falta para completar a sua valência. Observe aqui, ó, um único hidrogênio. Nesse caso aqui eu tenho um carbono ligado a outros 2 carbonos. E aí, quantos hidrogênios eu vou ter nesse caso? Eu vou ter 2 hidrogênios, como aqui está representado. Então, é bem tranquilo mesmo a interpretação dessa fórmula estrutural em bastão. Outra coisa importante de se notar é que aqui eu tenho uma representação do cloro. Opa, mas espera aí, não tinha que omitir o cloro? Não. Né? Na estrutura em bastão, eu só irei omitir os carbonos e os hidrogênios. Né? Eu posso até explicitar ali o carbono e o hidrogênio caso seja necessário, né, para a representação tridimensional da molécula. Mas veja, átomos que são diferentes de carbono e hidrogênio, eles são representados, que é o caso aqui, por exemplo, do cloro. É um átomo que é diferente de carbono e hidrogênio. Então, portanto, deve ser representado na estrutura em bastão. Observe a seguinte estrutura. Então, veja que aqui eu tenho a fórmula condensada da molécula, né? Como já vimos anteriormente. E aqui temos a estrutura em bastão. Como é que vamos interpretar essa estrutura em bastão? Então, como a gente já viu, sempre nas extremidades, né? Sempre nas extremidades, irá ter um carbono. Então, nesse caso aqui eu tenho um carbono. Como ele está fazendo ligação dupla com outro carbono, quantas ligações faltam para serem formadas? Para que seja estabilizado? 2 ligações. Portanto, ele está ligado a 2 hidrogênios, como é o caso aqui que vocês podem perceber. Né? Tem um carbono ligado a 2 hidrogênios, formando a ligação dupla com o outro carbono, que está no vértice. No caso desse carbono aqui, ele está formando ligação dupla com este carbono, com esse primeiro carbono, e formando uma ligação simples com o terceiro carbono. Então veja que quantas ligações faltam para esse carbono estabilizar, né? Tendo em vista que o carbono ele é tetravalente. Então ele necessita de mais uma ligação. Então, portanto, ele está ligado aqui nesse caso a um hidrogênio. Então observa que esse carbono ele está ligado a um hidrogênio e está ligado ao próximo carbono, como está representado na fórmula condensada. Esse carbono, por sua vez, ele está ligado ao oxigênio e está ligado a esse segundo carbono. Então, veja que nesse caso aqui ele tem 2 hidrogênios, né, ligados a ele, porque para estabilizar esse carbono. Então, eu tenho esse carbono ligado a 2 hidrogênios e ligado ao oxigênio, que por sua vez está ligado ao hidrogênio. Então é simples, né? É bem de boas a gente fazer essa interpretação da estrutura em bastão. Então, vocês podem perceber que
As estruturas em bastão são fáceis de desenhar, né? Então, como nós vimos anteriormente, é muito mais fácil, ao invés de eu fazer a fórmula condensada, ao invés de fazer a fórmula estrutural em traços, eu posso simplesmente desenhar uma linha, colocar o H, fazer essa outra linha representando a ligação dupla. Então veja que é muito mais fácil, muito mais rápido de desenhar, de construir a representação. Vejamos os seguintes exemplos, né? Como a gente pode perceber, eu também posso representar na estrutura em bastão as moléculas cíclicas. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma molécula cíclica e, como vimos anteriormente, eu tenho uma ligação dupla. Então, na estrutura em bastão é mais simples de representar, bem mais fácil de representar ligações múltiplas e moléculas cíclicas. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho em cada vértice, eu tenho um carbono ligado a dois hidrogênios. Então, esse carbono está ligado a esse carbono e esse carbono e mais dois hidrogênios para se estabilizar, assim como os demais. Então, veja que na representação, na estrutura em bastão, eu tenho apenas um único triângulo. Como nós falamos anteriormente, os carbonos e os hidrogênios eles são omitidos. Então, a gente admite que em cada vértice desse eu tenho um carbono, como aqui vocês podem visualizar. E também, em cada carbono eu tenho um ligado a eles, né? Como, por exemplo, um único carbono está ligado a mais dois carbonos, então você vê que ele não estaria estabilizado. Então ele necessita de mais duas ligações, que ele forma com o hidrogênio. Então em cada vértice dessa molécula cíclica, eu tenho um carbono ligado a dois hidrogênios, né? Em cada vértice. Então essa é a estrutura em bastão, né?